vídeo aterrorizante, trazemos o testemunho arrepiante de uma mulher que está sendo atormentada por uma entidade sobrenatural. Enquanto ela luta para entender o que está acontecendo, o medo e o mistério aumentam. Será que ela conseguirá escapar dessa presença assustadora? Prepare-se para sentir calafrios. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais histórias de arrepiar. As minhas lembranças da casa dos meus avós são lembranças muito assustadoras, de dar pesadelo. Eu morria de medo de ir lá. Eu nunca me senti confortável. Eu tinha a sensação de que tinha sempre alguém me observando. Eu sempre ficava tensa, achando que alguma coisa ia acontecer. Lori não sabia como explicar às outras pessoas a sensação de mau agouro que ela sentia na casa. Eu lembro que estava na casa, sentada na sala de estar, e ouvi alguém rindo lá em cima. Eu sabia que não tinha ninguém lá em cima, e eu não vi ninguém, mas eu sentia que tinha mesmo alguém lá. A risada que eu ouvi não parecia uma risada assim alegre, como se alguém estivesse rindo de uma piada. Era uma risada meio sinistra, uma risada do tipo: eu vou pegar você. Lori não era a única sensível à atmosfera da casa. O primo dela também sentia. Quando o tempo não estava bom, a gente ia brincar no porão. O aquecedor ficava em um dos cantos. E eu me lembro muito bem que a gente sempre brincava que era lá que o fantasma tinha sido enterrado. Porque perto do aquecedor tinha uma depressão no chão. E era um chão muito velho, tipo de linóleo sobre a terra. E essa parte do chão afundou com o tempo. E ela tinha o tamanho e formato de um túmulo. Era muito assustador. Vamos sair daqui. Até o momento, Lori só visitava a casa dos avós. Mas isso estava prestes a mudar. Meus pais se divorciaram e nós mudamos para a casa dos meus avós. Eu já não estava muito feliz porque os meus pais tinham se separado, mas o fato de ter que morar naquela casa era um pesadelo que tinha se tornado realidade. Eu me senti como se tivesse sido condenada a ir para a cadeia. Quando nos mudamos para lá, eu notei que, independente da época do ano, existiam certas áreas da casa que eram sempre muito geladas. Uma delas era o meu quarto. E, sabe, não fazia sentido, porque o meu quarto recebia sol a manhã toda. Era desse lado da casa, então ele devia ser claro, alegre e bem aquecido. Mas ele não era. Lori tentou ignorar as estranhas experiências, mas elas continuaram. Tinha uma cadeira de balanço bem velha. Eu ouvia aquele barulho. Eu olhava e a cadeira estava se mexendo. Para frente, para trás, para frente, para trás. E então ela parava totalmente, como se a pessoa tivesse colocado os pés no chão. Então, eu olhava de novo para a cadeira e ela estava balançando. Eu sempre tinha a sensação de que alguma coisa estava prestes a acontecer. Eu odiava aquela cadeira. Aquela cadeira me deixava completamente apavorada. E quando me levantava para contar para minha avó, ela parava.
A minha avó era uma pessoa muito religiosa. Então a gente tinha muitas imagens de temas religiosos espalhados pela casa. Então eu pedi para minha avó uma imagem da Nossa Senhora para colocar no meu quarto. Eu esperava que aquilo fosse diminuir as aparições, ou seja lá o que era aquilo. Mas a entidade não se intimidou. A imagem, literalmente, caiu da parede. O prego ainda estava na parede, então ele não caiu da parede, a imagem foi retirada do prego. O gancho ainda estava na imagem, intacto. De manhã eu me arrumava para ir para a escola, eu tirava as roupas da gaveta, fechava a gaveta, vestia a roupa e quando eu me virava todas as gavetas estavam abertas. Eu fechava as gavetas, ia ao banheiro quando voltava para o quarto. Todas as gavetas estavam abertas. Meus pertences sempre iam parar em outro lugar. A minha mãe e a minha avó viviam dizendo que era só a minha imaginação e que eu tinha que parar com essa bobagem porque estava assustando as crianças mais novas. Um espírito pode escolher, na maioria das vezes, com quem ele quer se comunicar. E às vezes ele pode encontrar pessoas que são mais abertas para vê-los. E o que eu descobri nas minhas viagens de investigação é que crianças são mais suscetíveis a ver os espíritos. E é provável que uma criança já tenha visto alguma coisa que uma pessoa comum provavelmente não viu, ou pelo menos não quer ver. As coisas ficaram muito mais intensas, no meu quarto especialmente. Eu comecei a ouvir como se alguém arranhasse a parede. Como se alguém estivesse preso na parede tentando sair. Arranhões muito fortes. E eu sentia que tinha alguém bem atrás de mim. E eu sentia que não conseguia respirar quando isso acontecia, como se isso tirasse todo o ar do meu quarto. Eu me sentia sufocada. Aquilo me deixava apavorada. Eu achava que ia morrer. Em algum momento, isso acabava recuando para o outro lado da cama. Até agora, só Lori tinha presenciado fenômenos estranhos na casa. Mas não seria assim por muito tempo. Teve um dia, acho que eu tinha 16 ou 17 anos e chamei um amigo para dormir em casa porque a gente tinha saído, ele tinha perdido o ônibus para casa, então eu falei que ele podia ficar no meu quarto e eu fui dormir no sofá. Ele desceu bem no meio da noite. Eu nunca vou me esquecer disso. Eu estava dormindo no sofá e ele me acordou e disse: eu vou para casa. Eu não consigo dormir no seu quarto. Ele disse que alguma coisa acordou ele. Era escura e estava bem em cima dele. Ele disse que sentia que aquilo ia acabar sufocando ele ou então matando ele. Quando isso aconteceu, então eu percebi que aquilo não era só eu não era doida. Isso estava realmente acontecendo porque eu nunca tinha contado isso pra ninguém. E quando alguém vem pra você e fala exatamente o que aconteceu comigo, era tipo muito assustador. Mas de certa maneira, eu acho que eu fiquei feliz porque eu sabia. Foi quando eu soube que eu não era doida. Então um dia as minhas amigas e eu resolvemos tentar descobrir quem poderia ser. E o que ele realmente queria fazer, então decidimos usar uma tábua Ouija para tentar fazer contato com o espírito que estava na casa. Então aquilo começou a se mexer muito facilmente. Eu acho que se mexia deliberadamente. Perguntamos então o nome e parecia que a gente estava falando com uma mulher.
e ela disse que se chamava Fran. Fran? Uma das minhas amigas acabou ficando com muito medo e quis parar de fazer aquilo, então ela saiu do círculo. Eu perguntei se a Fran era a mulher que eu costumava ouvir rindo em diferentes ocasiões e se era ela quem estava abrindo as minhas gavetas. A Fran disse que ela tinha morado naquela casa e ela nos disse que ela tinha cometido suicídio. Se você é alguém que invoca espíritos ou você mexe com, sabe, magia ou esse tipo de coisa, isso tem influências negativas. Se você for até a casa de alguém, é possível que um espírito veja você como uma espécie de ameaças. Uma noite estava no meu quarto dormindo e alguma coisa me acordou. Então eu vi uma mulher parada lá e vi que ela estava segurando uma corda e ela estava olhando para mim. Ela colocou a corda em volta do pescoço e apertou um nó. Eu estava indo para a beirada da cama. E quando eu cheguei na beirada da cama e fui colocar os pés no chão, ela levantou a cabeça, tirou a corda do pescoço e desceu. Eu fiquei com tanto medo que eu levantei e saí correndo. Então eu fui ao quarto dos meus avós, que ficava no andar de baixo, e comecei a gritar para poder acordar eles, e a fantasma disse que eles não iam acordar, que ela tinha colocado eles para dormir. Lori estava com tanto medo que ficou acordada a noite toda. Meus avós acordaram de manhã e eu perguntei para eles se por acaso ouviram alguma coisa de noite. Eles disseram que não. Ela ainda está lá, mas nunca me tocou e não fez muitas coisas. E assim que eu fiz 18 anos, eu fui embora daquela casa, então eu me mudei. Com as minhas amigas que estavam se mudando para Virginia Beach, eu fui junto. Eu ainda estou tentando me recuperar do que eu passei naquela casa. E eu acho que vou ser assombrada por essa experiência pelo resto da minha vida.